O tarô é vivo. O tarô, ele é uma energia pura. Ele é feito de símbolos e desenhos que trazem do subconsciente para o consciente. Então, quando a gente abre o tarô, o oráculo, a gente vai lidar com a parte sutil do nosso cérebro, né? Uma parte que vai lidar mais com essa parte emocional, na verdade. A gente às vezes tenta racionalizar o tarô, mas o tarô ele é uma ferramenta que vai trabalhar com o sutil. O tarô, o oráculo, as cartas, os decks, como você quiser chamar. Bom, o tarô, ele tem uma energia própria dele. Eu, por exemplo, nas minhas leituras, eu acredito em carta de cabeça para baixo. E é muito engraçado, porque todos os dias eu embaralho as cartas e guardo. Então eu embaralho e guardo, eu embaralho e guardo. E quando eu organizo as cartas de tal forma que todas elas ficam na mesma direção. E aí é muito engraçado, porque eu vou abrir para alguém, ou vou abrir para mim, ou vou abrir e de repente vem uma carta de cabeça para baixo. O que aquela carta me diz? Que aquela energia não está em equilíbrio. Na linha que eu sigo, não existe energia negativa, existe energia mais desafiante, existe momento mais desafiante. Mas todas as cartas, todos os momentos, todos nós vamos passar de alguma maneira. A dor humana é muito parecida. A maneira como a gente se conecta com essa dor é diferente. E cada um vai, às vezes, vivenciar aquilo da própria maneira, né? Mas os sentimentos humanos são muito parecidos. E muitas vezes a gente chega no tarô fazendo muitas perguntas, perguntando muitas coisas, questionando muitas coisas. E às vezes o tarô se fecha, às vezes o próprio tarô fecha. Às vezes ele fala grego, às vezes ele vem de cabeça para baixo, às vezes sai uma carta do nada, assim, ou pelo vento, ou que você está embaralhando, vem uma carta. O próprio tarô tem uma energia. O tarô é vivo. E o próprio tarô tem uma energia que é dele. E ele tem uma forma de se comunicar. Assim como a gente se comunica, o nosso corpo comunica, o tarô também tem uma forma dele de se comunicar. E quando a gente começa a aprender a perceber isso, a gente vê que ele por ele mesmo fala. Antes das imagens, o tarô por ele mesmo fala. Tem sessões que ele tá mais fluido, que ele tá mais leve, que ele se abre. Tem sessões que ele se fecha. Gente, o tarô é vivo e o próprio tarô tem uma energia. Então é como honrar e respeitar a própria energia do tarô. Todos os dias, quando eu termino meus atendimentos, eu coloco as cartas do tarô da mesma forma, elas ficam todas pro mesmo lado, assim. Todos os números ficam para cima, todos os nomes, né, embaixo. Eu organizo meu tarô sempre antes de fechar. E quando eu abro, tem carta que vem de cabeça para baixo. Eu fico impressionada. E é isso, assim, tem dia que você tá embaralhando, pula uma carta ali, tem algo te dizendo, sabe? Ou às vezes ele para, ele se fecha e ele fala, acabou. Gente, é perceber o tarô também como organismo vivo. Ele vibra, tem gente que ele não gosta, tem assunto que ele não quer mais conversar. E às vezes a gente respeitar esse espaço do tarô mesmo, porque o tarô é vivo. O tarô tem uma energia que é dele. Assim como tudo nessa vida, o tarô tem uma energia que é dele. E é preciso a gente respeitar essa energia do tarô. Se você trabalha com tarô, se você tem curiosidade com tarô, se você é um amante do tarô, reaprenda a perceber isso. O tarô é vivo. E ele, por si só, ele se comunica. E vai existir isso também, né? Assim como uma pedra, assim como uma planta também nos escolhe, o tarô tem uma relação da pessoa que escolhe o tarô, o oráculo, e o oráculo escolhe aquela pessoa. É claro que todos os oráculos e tarôs estão aí, mas existe um sentir, existe uma conexão, tem que fazer sentido para quem está lendo. E de alguma maneira, para quem também está recebendo aquela leitura, o tarô, o oráculo tem que fazer algum sentido, né? Então, é a gente sentir essa energia. Mas o tarô, até na forma de abrir, às vezes ele se abre, ele tá ali presente, ele tá ali pronto para te dar uma mensagem. E tem hora que ele diz: acabou, esse assunto acabou, essa conversa acabou. E ele pede para fechar. Então, da mesma maneira que a gente olhar, sentir as imagens, também tem um convite para a gente começar a olhar e sentir
o próprio movimento do tarô. Tem hora que o tarô ele nos presenteia com mais cartas, tem hora que ele nos diz pra gente abrir mais cartas, tem hora que ele nos convida a um silêncio e tem hora que ele mesmo diz acabou. Então é importante a gente olhar esse espaço de ok, acabou. O tarô é vivo. E o tarô como tarô, ele tem uma vida própria. Então que a gente possa sim perceber e a comunicação além do que se vê, né? A comunicação do invisível, a comunicação do sutil, inclusive a comunicação do tarô, como algo que é isso, né? O tarô é vivo, ele tem uma vida própria, ele é uma ferramenta muito poderosa de autoconhecimento e ele por si só, ele já conversa com a gente. Então não é só... É isso, a gente prestar atenção nos detalhes dos detalhes, sabe? Mas o tarô, ele tem um momento que ele fala, vamos fechar, acabou. E a gente reaprender a se comunicar com o tarô. Se você tem vontade de abrir o tarô, você tem que reaprender a escutar o tarô. E o seu tarô tem que fazer sentido para você, porque é uma comunicação direta entre a pessoa que abre e o próprio tarô. Não adianta você abrir um tarô se ele não tá fazendo sentido para você. Gente, não tem tarô certo nem tarô errado, tem aquele tarô que faz sentido para você. Então perceba se você está conseguindo escutar o seu tarô. Por exemplo, às vezes eu abro, né? Às vezes para amigas, para as pessoas, a gente está conversando. Se a conversa dissipa, o meu tarô pede para ser fechado. Ele pede, ele fala mesmo. Já alguém perguntou, seu tarô fica bravo? Eu falei, meu tarô fica bravo, meu tarô tem uma energia. Então, a gente tem que escutar um pouquinho essa energia do tarô, porque ele está conversando com a gente o tempo todo. Tem momentos que às vezes eu vou abrir pra mim e ele fala, não é pra abrir. E já tem momentos que eu vou trabalhar, ele tá do meu lado e vou resolver alguma coisa, e às vezes ele me ajuda a decidir alguns pontos. Eu uso muito o tarô pra me ajudar a ver alguma coisa, decidir algo. Então, eu acredito muito, né, nessa sincronicidade, nessa coincidência. Então, tem hora que a gente vai embaralhando e sai uma carta, pula uma carta de repente, né? Então, eu acho bem legal a gente reparar, perceber que o tarô é vivo e, o quão poderoso é ele ser vivo, porque ele conversa com a gente o tempo inteiro. Eu sinto que as cartas me olham de frente, eu olho para elas e de repente a gente tá ali tentando se comunicar. Mas para mim, o tarô ele é vivo por si só, e ele, como oráculo, como tarô, como ferramenta, antes mesmo da imagem, tem hora que a gente tem que escutar que ele tá pedindo para ser fechado e tem hora que ele tá pedindo para ser aberto. É muito sutil, mas a gente aos poucos começa a aprender a perceber que tem hora que ele não flui, tem hora que você vai embaralhar ele não flui. Tem dia que você vai para uma reunião e ele fica, ele é esquecido, ele não quer ir. Assim como o contrário, tem dia que parece que ele pula na sua bolsa, ele pula na sua mochila, ele quer ir, ele quer fazer parte, ele quer te acompanhar. É, é uma linha pequenininha e tênue, mas é escutar esse espaço de que o tarô é vivo, o tarô está comunicando com a gente e o tarô é uma grande ferramenta de autoconhecimento. As imagens falam, mas o tarô em si fala, o tarô em si conversa com a gente, o tarô em si está colocando algo pra gente muito especial, que é esse espaço dele mesmo como organismo vivo. Então é esse convite a você que está abrindo o tarô, você que tem curiosidade com o tarô, você que vai abrir o tarô, você que trabalha com o tarô, escutar. Tem horas que dá para você deixar o tarô aberto o dia inteiro. Uma das minhas grandes professoras tinha uma mesa enorme, ela deixava o tarô aberto o dia inteiro. Mas tem hora que ele pede para você gentilmente fechar a energia. Então perceba quando é para abrir, quando é para fechar. E perceba as cartas que pulam de repente, perceba as cartas que o vento traz. E perceba quando ele não quer ser aberto. Ele fica duro, às vezes você não consegue se comunicar com o tarô, às vezes você vai embaralhar, ele não embaralha mais, mas tem hora que se você escutar, ele te diz, deu, chega, esse assunto acabou. Bom, eu espero estar te ajudando de alguma maneira com esses vídeos. Sou Luísa Pilar, sou taróloga, numeróloga, consteladora familiar. E é isso, tô aqui no que eu puder somar. Um beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo.